Por mais de 99% da história humana, nossa espécie viveu em pequenos grupos de caçadores-coletores. Eles estavam diretamente conectados ao mundo natural, porque não havia alternativa. No mundo moderno, nos afastamos desse caminho. Longe de estarmos diretamente conectados ao mundo ao nosso redor, muitos não estão conectados de forma alguma, vivendo em um mundo onde cada aspecto é fabricado e antinatural. O resultado é que nossa conexão com a Terra foi quase perdida. É aquele sentimento de parentesco com o mundo ao seu redor, de viver sua vida e passar seus dias com uma conexão com o mundo natural e saber que você pertence a ele. Há algo poderoso em suprir suas próprias necessidades, em estar próximo e abraçar as forças elementares da vida. Thoreau tentou fazer isso, assim como muitos antes e depois dele. Eles escreveram livros sobre a experiência que muitas pessoas leram, mas um livro não é suficiente. Para realmente saber como é, precisa ser vivido, mesmo que apenas por um curto período. A maneira de fazer isso é através do bushcraft. O que é bushcraft? Se você catalogasse o conhecimento acumulado de uma sociedade que vive próxima à Terra, a maior parte disso teria a ver com a compreensão do mundo natural e como ele funciona. Conhecimento de plantas e árvores, animais, o clima e todas as complexidades do mundo ao seu redor. O restante desse conhecimento consistiria em como eles interagem com a Terra. Chamamos isso de bushcraft. Portanto, o bushcraft é o componente ativo da nossa interação com o mundo ao nosso redor. É fazer, construir, criar e produzir usando as matérias-primas que a Mãe Natureza fornece. Foi chamado de sobrevivência, habilidades de madeira e muitos outros nomes ao longo dos anos. É um novo tipo de educação ao ar livre, que quando você pensa sobre isso, é na verdade a forma mais antiga de educação que existe. Existem muitas boas escolas onde você pode aprender diferentes habilidades. A diferença que colocamos em prática é que as pessoas estão realmente aqui vivendo isso, no dia a dia por um período prolongado. Portanto, não se trata apenas das habilidades. É muito mais sobre a experiência que as habilidades facilitam. Aprender habilidades tradicionais de sobrevivência elimina muitas das barreiras desnecessárias entre você e o mundo natural. Quero dizer, com equipamentos modernos, você pode ir e ficar em um lugar remoto e nunca realmente interagir com a Terra ao seu redor. Para nós, é uma visão muito mais holística, pois as pessoas vêm e vivem em um abrigo que constroem sozinhas, sabem que estão colhendo a madeira da terra usando ferramentas simples, então a vivência é talvez até mais uma lição do que as habilidades. Embora tenham construído estradas por toda parte, essa ainda é uma maneira bastante popular de viajar. O uso de vara provavelmente quase desapareceu com o advento do motor de popa. Mas há alguns de nós por aí que ainda gostam disso. Não apenas porque é histórico e tudo mais, mas realmente é a maneira mais eficaz e eficiente de se locomover por este país. Embora a maioria das pessoas pense no Nordeste como uma grande cidade, esta região ainda é bastante selvagem. Estamos cercados por 3 lados pelo Canadá, e nossos rios fluem para lá antes de chegar ao Atlântico e à Baía de Fundy. Os rios eram as primeiras rodovias através da floresta. No norte do Maine, a maioria dos rios corre para o norte, o Aroostook corre para o norte e para o leste. Era uma importante rota de viagem leste-oeste para nativos e primeiros colonos. Não recebe tanto tráfego como nos velhos tempos das descidas de troncos, mas a água ainda é clara e fria, e a vida selvagem é abundante.
A canoa era o veículo utilitário esportivo original. Eu posso usá-la para percorrer 50 milhas rio acima até os lagos de cabeceira, transportando 500 libras de carga, usando apenas a correnteza e meus músculos para impulsioná-la. Ou passar um dia pescando e apenas desfrutando do campo. Viajar de canoa por este país é uma forma de tocar o passado. Movendo-me silenciosamente, posso observar o que está acontecendo em volta, sem estar sempre sendo observado. Muitas das pessoas que participam de nossos programas já estiveram em uma canoa antes. Para a maioria delas, no entanto, foi um breve passeio em um lago ou algo semelhante. Aqui, elas vivenciam as habilidades que as gerações passadas usaram para explorar a América do Norte. Mas as habilidades são apenas uma ferramenta, não o foco. Usamos elas para facilitar uma poderosa experiência na natureza, em primeira mão, para que cada participante saiba como é viajar e viver a vida no mato. Ninguém expressou isso melhor do que Sigurd Olson, quando disse sobre canoas: o caminho de uma canoa é o caminho da natureza selvagem e de uma liberdade quase esquecida. É um antídoto para a insegurança, a porta aberta para as vias navegáveis de épocas passadas e um modo de vida com satisfações profundas e duradouras. Quando um homem faz parte de sua canoa, ele faz parte de tudo o que as canoas já conheceram. Durante um curso típico do semestre de outono, os participantes do curso farão um cesto de transporte, um arco longo, um remo de canoa, uma estrutura de transporte, uma estrutura de serra e uma variedade de diferentes artesanatos menores que utilizam no dia a dia. Focamos em construir, fazer e criar coisas, com materiais naturais que coletamos das florestas. Cestos de transporte, especialmente os feitos do freixo marrom que temos, localmente, são uma maneira realmente interessante de fazer algo super útil a partir de materiais que você coleta na floresta. Então, a primeira coisa que fazemos, se estivermos batendo o freixo, seria selecionar uma árvore, colha, traga de volta, corte em quartos e comece a socar tiras de cinzas. Uma vez que temos todos os materiais preparados, a primeira coisa que fazemos é pegar nossos patins e cortá-los. E então cortamos os entalhes para as alças. Depois montamos a base da cesta, todos os suportes com as patins e a placa de base, ou a tábua que vai dentro para evitar que suas coisas caiam. Uma vez que temos tudo isso pronto, temos vários moldes de cestas de pacote, para que a primeira cesta que as pessoas fizerem possa ter uma forma decente, em vez de levar 3 ou 4 para aprender esse processo. Então colocamos o molde e começamos a tecer. Você sobe como em um poste de barbeiro e, quando chega ao topo, apertamos tudo, puxamos o molde para fora, colocamos a borda e, em seguida, colocamos as alças e está pronto para ir. Os fósforos não foram inventados até 1827 e não se tornaram seguros para uso regular até 1910. Assim, em menos de 200 anos, fazer fogo passou de algo que todos sabiam fazer com materiais simples da paisagem, para um processo industrial, exigindo fábricas para produzir fósforos e isqueiros apenas para que possamos criar uma chama. Mas os métodos antigos ainda são tão válidos e úteis agora quanto eram então. Corrimão é uma das maneiras mais simples de acender um fogo, porque só precisa de 2 peças. Um fuso e uma tábua de fogo. Você deve ser cuidadoso quanto aos materiais que usa, e eles precisam estar realmente secos. Ao girar o fuso e perfurar a tábua de fogo, você gera calor e poeira devido ao atrito. Uma vez que você tenha poeira suficiente, é necessário elevar a temperatura no ponto de contato até essa temperatura crítica. Quando você faz isso, uma brasa começa a se formar. Ele cresce usando a poeira que você gerou como combustível. Você sabe que tem quando ele fuma por conta própria. Depois de colocar a brasa em um feixe de material inflamável seco e fino, você sopra suavemente para adicionar mais oxigênio. O carvão cresce, e quando fica grande o suficiente, acende o material inflamável em uma chama.
Meu conselho para aqueles que são novos nesse método de acender fogo é focar inicialmente em ter uma boa forma. Trabalhe nisso todos os dias por alguns minutos até conseguir uma brasa. E então consiga uma brasa por dia. Depois de alguns meses disso, você estará bem encaminhado. Também é importante não ficar arrogante. Não pense que você dominou até ter feito isso 1000 vezes. 2009 marca nosso 10º aniversário. Oferecemos cursos de primavera e outono em bushcraft e treinamento profissional de guias, além de um programa de 1 ano que os conecta para formar uma experiência de aprendizado mais completa. Créditos universitários estão disponíveis em uma variedade de disciplinas. Existem muitas escolas onde você pode aprender uma variedade de habilidades na natureza. Nosso foco é usar habilidades tradicionais para facilitar uma experiência autêntica na selva. Queremos que nossos alunos percebam que são parte do mundo natural e não apenas observadores. Ao se imergirem nas habilidades tradicionais nas madeiras do norte e, em seguida, usarem essas habilidades para viver esse estilo de vida, eles saem com um conforto, confiança e conexão com a floresta, que não podem ser obtidos de outra forma. Consideramos os lugares selvagens, quanto à experiência de viver utilizando habilidades de bushcraft, como intrinsecamente valiosos. Há uma diferença entre dirigir 10 milhas e caminhar essa distância. Se você está caminhando, o cheiro do ar, a sensação da luz do sol no seu rosto, a frescura da brisa, a fadiga do exercício e a sensação de realização que você obtém ao fazer isso caracterizam a experiência. Se você está dirigindo, há o ar-condicionado, o rádio e todas as partes móveis do carro trabalhando juntas para levá-lo até lá. Você não precisa interagir ou vivenciar a jornada, exceto por olhar pela janela. Nós escolhemos a perspectiva de caminhar. É mais trabalho, mas os benefícios superam os custos, e a autossuficiência é sua própria recompensa. Daqui a 1 ano, você quer olhar para trás com arrependimento, sabendo que 1 ano se passou e você está mais 1 ano mais perto da morte? Ou prefere olhar para trás com confiança e dizer que viveu 1 ano